Glória a Deus, pode aplaudir mais forte. O Senhor está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Essa igreja está cheia, né? É tudo para honra e glória do Senhor, não é verdade, pessoal? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, está difícil também. Pessoal, pode assentar, aleluias. Que alegria estar aqui essa noite, estou muito feliz, né? O Senhor Jesus, Ele nos manda desenvolver os nossos talentos, não é verdade? Primeira vez que eu preguei, eu falei sobre a parábola dos talentos. Desde então, eu falei que eu nunca mais recusaria nada que o Senhor me desse na minha mão, né? Para poder estar falando. Né? Então, para mim é muito fácil, né? Já tem quase 17 anos que eu sou do Ministério de Louvor. Muito fácil tocar, mas chegar aqui é um desafio, né? Na época de escola, eu falava assim, não, pessoal, vocês apresentam o trabalho, pode deixar que eu faço, beleza? Vocês apresentam lá. Então, toda a vida foi assim. Só que aí minha vida foi mudando, né? Virei um técnico de segurança, tem que dar DDS para o pessoal, tem que falar em público, muitas vezes para mais de 100 pessoas, então Deus vem trabalhando isso na minha vida. Mas no princípio de tudo é que Deus toque em pelo menos uma pessoa. Se Deus tocar é porque Ele falou nessa noite. E eu espero que o Senhor me use em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, é impossível você sair daqui depois dos 21 dias e não ter uma vida transformada. Amém? Quem crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso, aleluia. E hoje eu vou pregar sobre um texto que eu nunca tinha lido, cara, olha que legal, né? Chegou para mim lá, você vai pregar tal dia, fui olhar lá, tinha uma referência e fui ler. E depois que eu acabei de ler, eu falei assim, gente, não entendi nada, não sei o que isso tem a ver com o tema. Falei, o que tem a ver com o tema, gente? Jesus é maravilhoso. Só que aí depois a gente vai estudando, vai vendo os vídeos, né, vai vendo algumas coisas, e aí a gente percebe que Deus é maravilhoso, cara, que aquela palavra é maravilhosa, é tremenda, e não tem como a gente não sentir a presença de Deus nessa palavra. E eu até estava conversando com minha esposa ontem, com a Rebeca, e eu falei assim, cara, acho que eu não vou ler tudo não, porque vai ficar cansativo, né, a igreja talvez não vai... Mas Deus está falando comigo assim, lê, eu vou ler, beleza, pessoal? E é uma história maravilhosa, e depois a gente vai entrar a fundo nisso aí, amém? Glória a Deus. Em Atos 10, Jéssica, por favor. Antes disso, eu só queria colocar uma imagem, eu mandei para a Jéssica, uma última foto aí no WhatsApp, que nesses 21 dias, pessoal, a gente está dando uma ênfase muito grande nas famílias, não é verdade? Porque a família é o nosso maior ministério. Deus tem muita coisa para fazer através de nós, né? Através de nós, na nossa família, né? Muitas vezes a gente acha que nossa família é impossível, já não dá mais, que não tem como eu, né, fazer mais alguma coisa para trazer aquela pessoa para a igreja. Mas nessa noite eu te falo que é possível. O Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite para falar com você que através da sua vida, a sua casa será salva. Amém? E aí ontem, cara, eu ouvindo o Rômulo pregar, palavra abençoada, e aí eu estava ali esperando para subir no altar, que a gente estava no louvor, olhando para ele pregar, e eu vi a esposa dele aqui intercedendo por ele durante a pregação, com as mãos erguidas. Eu falei, olha que bênção, gente, é isso que nós queremos na nossa casa. Se tiver a imagem pronta, olha lá, eu tive que registrar, olha o Rômulo pregando, e olha a esposa dele com as mãos esticadas, olha que bênção. Isso tocou muito em mim ontem. Eu falei assim, cara, que maravilhoso, cara. A Rebeca estava abraçada comigo ali, ela falou que me amava. E aí logo em seguida eu vi essa cena. Eu falei, cara, é isso que Deus quer para as nossas casas. A intercessão das esposas para os maridos com a esposa, os filhos. Sabe, pessoal, às vezes muito além disso. A palavra que nós vamos ler aqui é sobre Cornélio. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Cornélio, ele não se baseou apenas na sua esposa, nos seus filhos. Ele se baseou em todos, até nos seus amigos, né? Ele chamou todos para receber o Espírito Santo. Eu vou ler aqui, vocês vão entender melhor.
Só que através da vida de uma pessoa, a casa dele toda e os amigos foram transformados. Então, aquela pessoa que está na sua mente, essa pessoa vai ser mudada. Amém? Você pode estar achando que está distante, mas não está. Amém? Amém, Denis? Amém, Thelma? Glória a Deus. Vamos lá. Atos 10. Eu estou na NVI. É isso mesmo? Beleza. Atos 10. É isso não? 10:1. Amém. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: as orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então até aí, a primeira parte é que Cornélio, ele era um centurião romano. Então nessa época, pessoal, os judeus, que segundo a lei de Moisés lá, era quem tinha o acesso ao Espírito Santo, né? Então os gentios, eles não poderiam ser cheios do Espírito Santo, né? Naquele primeiro momento. E ele, como um centurião romano, né, para muitos judeus aquilo ali era impossível ele ter, né, um contato ali, né, com o Espírito Santo, né? Mas a palavra de Deus já falava aqui que ele já orava, já dava esmolas para as outras pessoas, ofertava ao Senhor, ele já buscava ao Senhor. Então olha para você ver, Deus já estava começando a usar uma pessoa ali que não era comum, né? Então Deus ali já estava começando a quebrar os paradigmas. E na nossa vida às vezes tem uns paradigmas, né? Ah, fulano ali eu não posso orar por ele ali, que ele não vai gostar, né? Ele bebe, ele fuma, ele usa droga, né? Então se eu chegar ali e começar a falar de Deus para ele, não vai ser bom, né? Mas é efetivo. A palavra do Senhor nos mostra em diversos momentos que Deus, ele usa pessoas, às vezes, as mais improváveis possíveis para fazer a mudança. Amém? E aí, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto esses homens que Cornélio pediu para ir lá buscar Pedro, enquanto eles viajavam, é no versículo 9, já, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Versículo 10, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. 12. Havia nele toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então aqui já era num outro cenário, né? O pessoal já estava indo de encontro ao Pedro, e aí Pedro, num outro cenário, já estava tendo uma outra experiência com Deus, né? Ele caiu em êxtase ali, e muitas vezes a gente pega esse versículo aqui, né? Já até falei ele até com Charles, sobre a carne de porco. Não, agora está liberado para comer a carne de porco, aí não tem nada a ver não, né? A gente tenta debater, mas estudando na Bíblia, eu vi que não era sobre isso, né? Era sobre o que eu acabei de falar, que é um povo que às vezes não poderia ter acesso ao Espírito Santo de Deus. E Deus ali estava quebrando aquilo com Pedro. Deus já estava trabalhando aquilo com Pedro. Mas não, agora é de outra forma. Todo mundo tem acesso a mim. Todo mundo pode buscar e todo mundo pode receber a minha presença. Amém? E aí no 17, enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você.
Portanto, levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que vieram? E os homens responderam: viemos da parte do Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todos no povo judeu. E um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. E aí no 23, Pedro os convidou a entrar, os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Aí no 24, um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio, lá do início, já os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se diante do pés, adorando. E Pedro, porém, num ato de humildade, falou assim, o fez levantar e disse: levante-se, eu sou apenas um homem. Então Pedro chegou lá, Cornélio foi aos pés de Pedro, falou assim, foi aos pés dele adorando, e Pedro falou: não, eu sou um homem igual você, eu vim, porque Deus me enviou. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Olha para você ver, às vezes Deus não quer transformar uma pessoa. Deus não mandou Pedro ali para transformar Cornélio, mas sim toda a sua família. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer usar você para transformar a sua família. Você vai ser um canal de bênçãos. Amém? Amém. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Ao 29, gente, eu estou esquecendo de falar para a Jéssica. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? E no 30, Cornélio respondeu: há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes. E no 31, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das esmolas. E aí, gente, eu vou dar um salto aqui, só para não ficar cansativo, lá para o 44, Jéssica. E aí Pedro começou a pregar, viu, gente? Só contextualizando esse restinho, Pedro começou a pregar, falar do amor de Deus, Ele até indagou o pessoal, assim que ele chegou: mas vocês não, por que vocês mandaram me chamar? Vocês são romanos, vocês são gentios, eu não posso estar aqui e tal. Muita gente, até no capítulo 11, vai julgar Pedro por causa disso, Mas aí Pedro fala, Cornélio explica a situação e ele fala assim: é possível que sua família seja transformada assim. Isso não é só para os judeus, é para toda a terra. E sua família vai ser transformada hoje. E é esse o ponto-chave que eu queria falar para vocês. A família de vocês será transformada. Às vezes a gente sente, que na nossa família não vai acontecer, Mas a Bíblia está apresentando uma história extraordinária. Na Bíblia, em lugar nenhum mais fala de Cornélio. E eu fiquei pensando assim, cara, tanta coisa deve ter acontecido naquela época, tem tanta história que não está na Bíblia. Por que essa exclusivamente estava, entendeu? E eu fiquei pensando assim, cara, eu não tinha entendido nada da palavra. Eu falei, tem um motivo de estar aqui. E é porque Deus quer transformar famílias inteiras. Não só você, Você está aqui já é um caminho muito grande, mas Ele quer alcançar a sua família inteira. E aí no 44 ele fala assim: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem, mas também sobre os gentios. Pois os que ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele por mais alguns dias. Olha que coisa interessante, Deus estava usando um homem que era Cornélio, que é um centurião romano. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele orava sempre, Só que naquela época era impossível ele estar recebendo o Espírito Santo. E aí Deus começou a quebrar esse paradigma. Ele foi trabalhando com Pedro, E isso nos mostra que às vezes não é no nosso tempo, Deus, às vezes, para mudar a sua casa, Ele precisa transformar a outra também, porque é através da outra que vai mudar a sua. Não sei se vocês conseguiram pegar essa visão aí, Porque Pedro, por ele só, ele não iria na casa de Cornélio. Ele não iria, Ele ia, não, eu não vou na casa desse gentio, não, Só que Deus já começou a trabalhar com fulano para abençoar ciclano.
Deus ele está em constante tratamento conosco, né? Até mesmo quando estamos dormindo, até mesmo quando nós não estamos nem pensando em Deus, Ele está pensando em nós. Ele está trabalhando, sabe? E é isso que nós precisamos colocar em prática, sabe? Deus está trabalhando em todo momento. Às vezes parece que está muito difícil, cara. Não estou conseguindo demonstrar o que eu quero para minha família. Às vezes eu, né, não sou boca de Deus. É começar a abrir a boca, irmão. Falar com o Senhor, orar. Chega aqui, ô meu filho, vem cá que eu vou orar por você. Por mais que às vezes ele não quer naquele momento. Não, eu vou orar com você, né? Lá na minha casa, pra vocês terem ideia, muitos anos, então as coisas são aos poucos, pessoal, né? Dentro da minha casa hoje só eu e minha mãe somos, né, convertidos. Então é um processo demorado. E olha só, eu achei isso aqui importantíssimo. Deus falou com o anjo, em nenhum momento chegou para Cornélio e falou assim: reúne todo mundo aí na sua casa, que eu vou mandar alguém, manda alguém buscar lá Pedro, e reúne todo mundo. Não, ele falou assim: só manda buscar Pedro. E foi uma atitude de Cornélio reunir a família. Foi uma atitude dele de querer chamar os amigos. Imagina, enquanto aqueles 3 pessoas estavam indo buscar Pedro, eu imagino Cornélio chegando: gente, reúne aqui. Vai ter uma coisa aqui em casa, aqui, senta aqui. Eu acho que deveria ter muita comida, né? A Bíblia não entra em detalhes. Eu imagino ele batendo na casa dos amigos, dos vizinhos ali: gente, vai ter um negócio diferenciado lá em casa. O pessoal, às vezes, sem entender, né? Não vai ter, pode vir, né? E é isso que é uma igreja em célula, né? Olha o culto dentro das casas. Quem aqui participa de célula? É isso, pessoal. Olha o tanto que Deus age nas casas, né? Olha o tanto que Deus fala, tem muito mais liberdade. Eu gosto muito de pregar em célula, que aí eu jogo a batata quente pro outro, né? Não tenho que falar aqui sozinho. Eu falo assim, né, Charles, o que você acha aí? Aí o Charles vai falar, né? Aí, amor, comenta aí, o que você quer falar? Aí ela gosta de falar um pouquinho, né? Aí fica lá uns 10 minutos falando. Mas é assim, é por isso que a igreja em célula é importante, pessoal. Você que hoje ainda não está numa célula, procura aqui a pastora ou a Jéssica, entra numa célula. Às vezes é através de lá que a sua família vai ser transformada. Às vezes ele não quer vir aqui na igreja, né? Não, na igreja eu não quero não. Mas tem uma célula na casa de fulano, tem uns comes e bebes ali, leva ele. Entendeu? É assim que as coisas vão andando. Amém? E aqui, ó, eu já até falei sobre isso, glória a Deus. E aqui, ó, isso aqui é importante. Casas cheias do Espírito Santo são casas abertas para a palavra, né? Então, às vezes, dentro da sua casa hoje, você não tem o hábito de falar do Senhor, você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Pode acontecer, não sei, às vezes você mora com seus pais, né? Ou às vezes você não tem esse hábito mesmo. Crie o hábito. O Espírito Santo habita nas casas onde o nome dele é proferido. Onde você atrai o Espírito Santo, ele habita, né? Então, muitas e muitas vezes, às vezes quando eu tenho um sonho ruim, algum pesadelo, Deus, né, me mostrando algum livramento, eu e minha esposa oramos. Deus, coloca os teus anjos aqui, Pai. Coloca os teus anjos com a espada desembainhada aqui, Pai. O Senhor luta, né, não é com as nossas forças, é com as forças do Senhor. Então, onde há a palavra do Senhor, onde a sua casa é aberta para falar de Deus, o Espírito Santo habita ali. Amém? Então, se você tem um desejo, não, eu quero muito que tenha um culto na minha casa, eu quero que abra uma célula na minha casa, converse com a pastora, vamos avaliar, vamos saber como que pode proceder, entendeu? Porque é muito importante a sua casa ter o hábito de falar de Deus. Talvez você não quer uma célula, mas crie o hábito de todo dia reunir com seus filhos, com sua esposa, comentar alguma coisa de Deus, nem que seja um devocional, ora com sua família. Isso vai transformar o seu lar. Isso faz o Espírito Santo entrar e habitar no seu lugar, no seu lar. Amém? Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo visita a família. Aí lá no 10:44, né, que a gente leu aqui no Atos 10:44, fala assim: estando Pedro ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Olha que interessante, né? A Bíblia não fala que caiu o Espírito Santo sobre fulano ou ciclano, né?
Eu imagino que todos ali, imagina um ambiente, sabe, pessoal? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de um ambiente, sabe? Cara, é surreal. Palavras, pessoas falando em línguas, orando em línguas, o Senhor Jesus, o Espírito Santo agindo. Cara, isso é maravilhoso. Eu imagino que aquela casa foi tomada de uma forma sobrenatural. E às vezes, gente, a gente fica lendo, né, acha que aquilo não é possível na nossa casa, mas é. Sabe, o Espírito Santo de Deus entrar na sua família e falar e tocar os corações e todo mundo ser cheio, sabe? Um momento transformador. Isso é possível na sua casa, no seu lar. Amém? E é isso que está falando aqui, ó. Preste atenção, não foi só Cornélio, foi a família, os amigos e todos que estavam ali. Deus não quer apenas salvar indivíduos, Ele quer salvar toda a sua família, né? Aí eu até coloquei uma ilustração aqui, como se Deus fosse uma luz, né? Igual que essa luz aqui está iluminando somente a mim? Não, né? Ele ilumina todos daquele lá. Então hoje, talvez só você é convertido dentro do seu lar, e as outras pessoas não. Mas através da sua vida, você sendo luz, as outras pessoas também vão ser alcançadas. Amém? Então começa a partir de hoje, você querer ser a pessoa transformadora dentro do seu lar, querer falar do Senhor dentro do seu lar, né? Abençoar as pessoas te verem de um jeito diferente, que isso é o diferencial. Amém? E é isso, pessoal. Talvez hoje aqui você pode estar pensando nos seus filhos, né? Na sua esposa. Talvez não são todos que estão convertidos, estão num processo. Talvez você até ensinou o caminho que aquela pessoa deveria andar, né? Como a Bíblia fala, ensina os seus filhos. Talvez hoje ele se encontra fora dos caminhos do Senhor, mas ele vai voltar. Essa pessoa vai voltar. Eu tento bater na tecla aqui no culto de jovens, né? Muitas vezes eu falo e repito as mesmas coisas. Pessoal, olha para as cadeiras vazias. Isso é um parente seu, né? Que poderia estar aqui, que você poderia ter chamado, né? Deus manda orar pelas cadeiras vazias, né? E a gente ora aqui no culto de jovens, né? Então eu já vi até algumas coisas na internet para poder estar estimulando os jovens a convidar outras pessoas, sabe? Eu acho que o serviço missionário hoje dentro das igrejas tem caído muito. Muitas vezes eu vi o pastor Cristiano fazendo evangelismo sozinho. Aquilo me incomodava muito, sabe? Só, por que eu não estava ali, cara? Né? Falar de Deus nas ruas, isso tem se perdido. A gente sabe que, né, que hoje em dia muita gente está confrontando as pessoas na rua, né? Você vê pessoas pregando, as outras pessoas filmando e xingando, né? A gente fica meio receoso. Só que a gente não pode deixar isso morrer, né? O Senhor Jesus, Ele tem um propósito, né? Ele quer avivar a igreja, né? Ele quer nos avivar, pessoal. Às vezes a gente chega aqui na igreja, não bate uma palma, não dá um glória a Deus. Deus quer te avivar, Deus quer te renovar. Ele quer que você seja um instrumento dentro do seu lar. Ele quer que você fale com seus filhos de maneira, né, firme, forte. Que você apresente aos seus filhos o que é Deus, o que o Espírito Santo pode fazer, né, através da sua vida com seus filhos. Então, pessoal, eu estou sendo repetitivo nisso, mas é porque depende de você. Depende de nós ser pessoas transformadoras dentro do nosso lar, né? Então, o tema de hoje era até esse, eu não esqueci de falar, mas é possível família ser cheia do Espírito Santo, né? Os nossos lares ser cheios. É sobre isso que o Senhor, né, me trouxe aqui para falar, né? E eu queria só que cada um de vocês fechassem os olhos nessa noite, pensasse um pouco numa pessoa, sabe? Que a gente sempre tem essa pessoa, que quando alguém fala assim, tem um parente seu que deveria estar aqui nessa noite, a gente sempre lembra de alguém, a gente sempre lembra. Talvez uma pessoa tão próxima da gente, a gente até se emociona. Mas nessa noite o Senhor Jesus está falando para você, é possível. O Senhor Jesus, Ele quer transformar a vida dessa pessoa, começando de dentro do seu lar, né?
as palavras que você proferir dentro da sua casa. Sabe, o Senhor Jesus quer trazer essa pessoa para cá. E é possível sim. É possível. Ele ainda visita as casas. O Senhor Jesus ainda transforma famílias. Talvez seja você a pessoa que Deus escolheu para começar essa transformação. Queria que você meditasse um pouco nessa pessoa enquanto eu faço essa oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos deu a oportunidade de estar, Pai, falando, Pai, de Ti, falando do Teu amor, Jesus. Deus, visita agora essa pessoa, Pai, que está na mente de cada um, Pai. Deus, alcança essa pessoa onde quer que ela esteja, Jesus. Alcança essa pessoa, Pai, para essa pessoa começar, Pai, a sentir o Senhor. Essa pessoa, Pai, onde ela estiver agora, ela vai, Pai, saber que o Senhor está com ela. Pai, essas pessoas que estão aqui nessa noite, ó Pai, serão transformadoras de lares, ó Pai. Essas pessoas, ó Pai, falarão do Senhor. Elas serão como luz, Senhor, dentro das casas delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, enche-nos agora, ó Pai, com Teu Santo Espírito, ó Deus. Coloque as palavras certas nas nossas bocas, ó Deus. Coloca, ó Pai, as coisas certas, ó Pai, na nossa mente para poder ser proferida, Jesus. Nós queremos, ó Pai, ser transformadores, ó Deus, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não quer, ó Pai, apenas crentes, ó Pai, indivíduos cheios do Espírito Santo. Ele quer famílias inteiras cheias do Espírito Santo. Deus, quebra toda ansiedade, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Deus, quebra nesse momento, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu vou só, por último, colocar uma canção aqui, pessoal.